muitos países, o casamento entre mais de duas pessoas é aceito. No Brasil, a lei não permite a poligamia. Mas, recentemente, um caso de união entre 3 pessoas foi registrado em um cartório em São Paulo. O que permitiu esse documento e que impactos esse ato pode trazer para a justiça brasileira? Para discutir o assunto, recebemos o professor de Direito de Família e Sucessões e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Flávio Salles, e também a especialista em Direito de Família, a doutora Suzana Viegas. Agora, antes de iniciarmos a entrevista, acompanhe uma reportagem produzida pela TV Justiça. O sim tão esperado. Alessandro Rodrigues Guerra é da sua livre e espontânea vontade receber Gabriela do Nascimento Gabriel como sua legítima esposa. Gabriela do Nascimento Gabriel é da sua livre e espontânea vontade receber Alessandro Rodrigues Guerra como sua legítima esposa. Sim. 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 Vestida de noiva ou não, na igreja ou no cartório, independente da forma escolhida, muita gente ainda sonha em encontrar o parceiro ideal. Aquele ou aquela que passará o resto dos dias ao seu lado. Mas e quando um parceiro não é o suficiente? E se a união não for entre 2, mas sim 3 pessoas? Isso seria possível? No interior de São Paulo, um homem e 2 mulheres deram um passo inédito no Brasil. Conseguiram oficializar a relação de 3 anos em uma união estável registrada em cartório. O caso chamou atenção e abriu espaço para diversas dúvidas. Seria uma união válida? Para esse representante da Associação dos Notários e Registradores Brasileiros, o documento estabelecido neste caso não é ilegal, mas é preciso ter cuidado ao fazer este tipo de registro. O que se faz, até por uma questão histórica, ou poderia ser feito por uma questão histórica, seria um contrato de convivência entre essas múltiplas pessoas. A união estável heterossexual começou assim. Primeiro se faziam contratos de convivência, depois foram reconhecidos as sociedades de fato pelo judiciário e, posteriormente, pela Constituição União Estável. Os relacionamentos homoafetivos também tiveram a mesma história. Esse contrato de poliamor, por uma questão de prudência até do notário, ele deveria começar mais como um contrato de convivência. Bom, eu gostaria, de início, para posicionar algum telespectador que, por acaso, não esteja bem familiarizado com esse tema, que o doutor Flávio fizesse uma colocação rápida para a gente das diferenças entre casamento, concubinato, união estável, sociedade de fato. Olha, vamos começar por casamento, que é muito mais fácil. Mais fácil porque é usual, mais conhecido. O casamento é uma relação entre 2 pessoas em que você cria um vínculo matrimonial entre elas. Esse vínculo, através da lei, o juiz de paz ou um sacerdote, você tem várias formas de caracterizar esse vínculo. Durante muitos anos, em razão da cultura religiosa brasileira, era o único tipo de relação existente e que era possível em nosso país. Fora do casamento, surgia a chamada família ilegítima, que é definido como aquela união entre 2 pessoas sem casamento. Era a concubina, que não tinha direito e conquistou direitos ao longo dos anos, desde 1912. Depois, a partir da Constituição de 88, você passou a ter uma nova visão de família, que foi uma visão em que o vínculo não era mais, o vínculo legal, o vínculo matrimonial, não era mais a forma de constituição de família. Mas a constituição de família, ela deveria ter sobre a família, envolvendo a família, a afetividade. E com isso você faz surgir a família afetiva, que é a união estável. Quer dizer, é uma união entre 2 pessoas que forma um vínculo familiar. Tá? Então, dentro desse conceito é que você tem a família no nosso ordenamento. Você tem a família de vínculo constituído, um vínculo matrimonial, a família que vem da afetividade, que é a união estável, e aquela família ilegítima, que ainda existe. O próprio Código Civil ainda contempla o concubinato. E dentro desse contexto, o conceito de afetividade é um conceito, então, que se expande a todos os setores. Quer dizer, você hoje tem afeto dentro da família, como um todo.
não mais só no casamento. E nesse caso de São Paulo, nós tratamos de sociedade, nenhum desses casos citado pelo Dr. Flávio, é isso? Foi feito um contrato de sociedade ou nós já podemos chamar de família também? Na verdade, nós temos que analisar dois aspectos, porque há uma convivência afetiva entre aquelas pessoas, porém, documentalmente, o que foi regulamentado foi o aspecto patrimonial. Então, a minha visão dessa situação, que foi constituída ali naquele cartório, é a mera regularização patrimonial, mas sim de não é um casal, mas de um trio, né, que convive com base no afeto. Mas o passo seguinte não será, como no caso das uniões homoafetivas, requerer direito de família para essas pessoas que estão fazendo parte dessa sociedade? Não é o passo. Seria o próximo degrau? Na realidade, veja só, e eu concordo com a doutora Suzana, na realidade, o primeiro, você não tem ali, aqui nós da imprensa, quem participa da imprensa, imediatamente nós catalogamos uma situação exatamente para melhorar o entendimento das pessoas. E aí surge a união estável, ou a união poliafetiva entre várias pessoas. Mas o que nós consideramos, se nós considerarmos o direito de família, você não tem ainda no Brasil a possibilidade de uma família poliafetiva. Quer dizer, um homem, 3 mulheres, como em Tupã, uma mulher com 3 homens, 3 mulheres com 3 mulheres, 5 homens com 4 mulheres. Quer dizer, isto seria uma família poliafetiva, chamam assim pelo quê? Pelo afeto, mais uma vez, pela afetividade. Mas ela não está, concordo com o doutor, não está enquadrada como família. Foi para efeitos patrimoniais. É como se nós dois, não vamos constituir família, mas como se nós dois resolvíssemos nos unir para ter um patrimônio conjunto. Mas já que nesse caso existe o afeto, e esses casos existem de fato, não deveria também passar a existir de direito? Qual a sua opinião sobre isso, doutora Suzana? O cartório, na verdade, de notas, que é onde foi lavrada essa escritura, que é declaratória, ele não tem a função de registrar. E também não tem o condão de criar direitos, porque a escritura ela é declaratória, né? Então, houve a regulamentação de uma situação patrimonial, tá? Que diz respeito a 3 pessoas que convivem, né? E essa foi a forma de que esse grupo, porque é um grupo, né, encontrou de obter segurança jurídica. Mas sempre lembrando que a escritura ela é declaratória, ela não constitui direitos, ela não gera direitos. Caso aquela situação venha a ser amparada, né, por nosso ordenamento jurídico, que eu acho que ele é bastante amplo, de forma a abrigar um eventual reconhecimento dessa entidade familiar no futuro, porque hoje não é ainda, né, mas ela terá direitos garantidos caso haja dissolução desse trio, né, principalmente no âmbito patrimonial. Mas é importante, sim, que as pessoas procurem regulamentar essa situação, porque é uma situação nova, sim. O direito ainda não deu conta de regulamentar isso, né? Uhum. Nós temos o claro exemplo das uniões homoafetivas, a trajetória que nós sabemos que foi percorrida, está sendo percorrida, a batalha do segmento homoafetivo para a conquista de direitos. Estamos chegando muito próximo, né, a uma lei. Mas há um caminho muito grande a ser percorrido, mas não há dúvida que se isso for uma família com todas as características de família, inclusive afeto, no futuro haverá um reconhecimento sim, mas só o tempo dirá. A partir da Constituição, todo esse movimento que a doutora Suzana está mostrando, ela tem como ponto de origem legal, marco legal dela, a Constituição de 88, onde você tem 2 vetores trabalhando, funcionando. Você tem a afetividade e a liberdade individual. Então, de repente, você junta as 2 coisas em matéria de direito de família e aí você começa o processo evolutivo. Tá? Então, quando eu entro em sala de aula, eu digo, afeto não distingue sexo. Por que eu não posso gostar de um outro homem? Por que uma mulher não pode gostar de outra mulher? O afeto não tem sexo.
Então, é um sentimento, é a expressão de um sentimento que você tem por uma outra pessoa. E aí entra o segundo vetor, a liberdade individual. Então, eu posso começar a constituir um grupo, vamos chamar de grupo, para não falar família, um grupo, tá? Em que as pessoas estão unidas pelo afeto e por uma decisão pessoal, individual. Elas já conviviam há 3 anos. E ao conviver há 3 anos, elas sentiram, e deve ter algum afeto ali, porque eu estou supondo isso. E elas sentiram necessidade de instrumentalizar por uma via declaratória umas regras. Agora, a lei ainda não existe. O processo evolutivo ainda está caminhando. Tá? Os passos, às vezes, são mais rápidos, às vezes são mais lentos. Mas, de qualquer maneira, ainda nós estamos construindo. Ninguém sabe o que será daqui a 20 anos. Mas o senhor tem observado que nessa área de direito de família, o direito tem se adaptado muito rapidamente a essas mudanças, não é? O senhor acredita que a bigamia está próxima de deixar de ser crime no país, por exemplo? A bigamia seria você casar e um outro casamento. Tá? Nesse contexto, você não pode ter 2 casamentos. E não vejo a evolução legislativa caminhar para permitir, nesse momento, vários casamentos ao mesmo tempo. Tá? Mas você tem, já é possível você ter uma situação de um casal e uma união estável ao mesmo tempo, desde que o casal esteja separado de fato. Então, veja que você está conjugando 2 institutos, o casamento, ou a separação de fato, e a união estável. Então, você já está juntando as 2 coisas. Nesse contexto da bigamia, então, você teria que institucionalizar ou permitir vários casamentos ao mesmo tempo. Vai um pouco contra a linha da poliafetividade. Não é? Porque um casamento ou uma união, normalmente, ele começa a juntar grupos de pessoas e 2 ao mesmo tempo, a não ser, é óbvio, que você tem aí algumas... Ali mesmo, quando você começou o programa, você diz vários casamentos. O muçulmano é um homem e 4 mulheres, são 4 casamentos. Tá? Mas bigamia seria 2 distintos, sem uma relação. Eu vejo um pouco de dificuldade nisso, hoje, não vislumbro. Inclusive, nesse caso específico que nós estamos usando de exemplos, mas serve também para se discutir outros casos, outros tantos casos que podem surgir a partir daí. Nesse caso específico, todos eram solteiros. Faz alguma diferença se tivesse algum casado aí ou não? O casamento, ele é um vínculo entre 2 pessoas que gera direitos e obrigações. Né? Entre essas pessoas que constituem esse grupo, que se assemelha a uma família, mas, porém, não é reconhecida ainda como família pelo nosso ordenamento jurídico, não vejo muito problema, mas, claro que em relação a terceiros, né, que venham a ser envolvidos indiretamente, inclusive a pessoa com a qual ela é casada, né? Então, as situações começam a se complicar. Imagine só se algum deles ou vários deles são casados. Isso leva a uma outra situação, que são das relações paralelas. Né? Não só, a gente estava falando da bigamia aqui, que é crime, que existe para que se preserve o princípio da monogamia, né? Mas que também está sendo, eu não diria atropelado, mas mitigado e flexibilizado com o surgimento dessa nova realidade familiar. Então, tem essa nova situação, mas que pode sim trazer problemas seríssimos, porque envolve filhos, né? Pode envolver outras famílias, patrimônio. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, voltamos a conversar sobre união poliafetiva, inclusive detalhando um pouquinho mais esse documento. Não saia daí, voltamos em instantes. Estamos de volta ao fórum que hoje discute união poliafetiva. Eu tenho a impressão, me corrija por favor se eu estiver errado, que a doutora Suzana
acha interessante que haja alguns avanços nessa área de direitos de família. Mas esse avanço deveria surgir pela uma ousadia de um tabelião? Seria esse o local? Ou é interessante que tenha surgido para despertar a discussão? Na verdade, o que aconteceu em Tupã não é mais do que a manifestação de uma realidade que nós temos. Isso não é sensacionalismo, simplesmente aquelas pessoas procuraram um cartório para expressar sua vontade. Claro que é muito importante que esse caso seja conhecido, seja divulgado, porque no direito, infelizmente, o fato social ele vem antes da lei. A lei ela vem para regulamentar o fato social. E como você bem colocou, que no caso do direito de família, isso ocorre de uma forma bem dinâmica. Mas em alguns assuntos, como por exemplo, o assunto da união poliafetiva, como é a questão da união homoafetiva, essa simbiose, esse avanço, ele não é tão grande e tão rápido quanto desejado, né? Uhum. Mas, sim, é importante que isso tenha aparecido porque na nossa sociedade existem muitos tabus, muitos preconceitos. A gente sabe da discriminação que os casais homoafetivos já sofreram, que continuam sofrendo, mas em menor grau. Mas isso chama atenção, claro que vai chamar atenção de todos os segmentos da sociedade, principalmente, né, dos juristas, dos legisladores, e daqui a pouquinho nós já vamos ter algum tipo de enfrentamento judicial que vai nos mostrar mais ou menos para que lado que essa união vai andar. Se vão ser reconhecidos os direitos decorrentes dessa escritura declaratória, porque como eu quero realmente frisar isso, a escritura ela não constitui, ela não cria, ela não gera direitos. Apenas se houver respaldo a esse arranjo familiar, claro, os direitos ali declarados vão ser reconhecidos. Se não houver respaldo, dificilmente esses direitos terão amparo. Agora, doutor Flávio, essa situação das uniões poliafetivas, elas permitem uma quantidade tão grande de arranjos que às vezes a gente fica preocupado assim, e vamos deixar sem nenhum tipo de regra? O senhor tem também essa mesma sensação? Eu não tenho a sensação, eu tenho um temor, tá? Porque no momento em que você permite que os arranjos se façam, no momento em que eles são resultantes apenas da iniciativa, da liberdade, da imaginação, você pode fazer qualquer tipo de arranjo. E no momento em que você tem que o direito, a normatização, a regulamentação, a própria sociedade caminha mais lentamente, você pode criar várias situações e, inclusive, chegar a uma situação caótica. Eu estou exagerando, é claro, mas pode chegar a uma situação caótica em prejuízo à própria sociedade, à própria família. Entende? Quer dizer, então, na realidade, nós temos isso. Há sempre um período, pelo menos é o que se espera, há sempre um período de maturação entre aquela posição de vanguarda que foi tomada, aquela posição que surgiu da imaginação de uma pessoa, e o processo que vem, que é trazido aos tribunais. E que você começa a definir, dentro das regras, dentro do direito, como é que aquela situação vai evoluir, ela não vai ficar estagnada. O que mais pode e deve constar nesse tipo de documento? Esquecendo a questão família e pensando de ordem prática. Hoje se faz um documento para a proteção. O que deve constar nesse documento e o que pode chegar a ter? Bom, como não estamos falando nem de casamento, nem de união estável, gostaria de deixar isso muito claro, né? É uma nova situação que tem implicações jurídicas, é claro, mas que esse documento ele não poderá tratar de aspectos mais pessoais, e sim vai ter reflexos patrimoniais. Então, dentro dessa possibilidade, havendo, a gente está falando aqui de normatização, de regulamentação, eu concordo plenamente com o doutor Flávio, já que existe, deve haver uma regulamentação do caso concreto, porque senão realmente nós vamos chegar a uma situação de caos no futuro para aquelas pessoas que não se preocuparam em se organizar. Então, por esse documento, podem ser estabelecidas
previsões que dizem respeito à eventualidade da morte da pessoa, à divisão de bens, o que vai ser feito com o patrimônio adquirido em comum, né? Mas, claro, parece até que a gente está numa espécie de laboratório, porque a gente não sabe o que vai acontecer, se esse documento, se essa escritura declaratória, ela vai ser reconhecida ou não. Mesmo havendo essa dúvida, eu recomendo que as pessoas que já vivem essa realidade, que procurem, sim, regulamentar, estabelecer regras para uma eventual divisão patrimonial, porque isso pode dar muita dor de cabeça depois. Voltando novamente a falar sobre novela, né? Temos aí um caso que é um homem e 3 mulheres. E deixaram tudo na informalidade. Quando foram ver, ele foi à falência. Ele faliu e elas ficaram na Rua da Amargura. A gente tem que tentar separar, pelo menos tentar, né? Separar a moral do direito. Claro que eles têm uma relação bem íntima, mas a moral, ela não pode se sobrepor ao direito, né? Nesse caso, são direitos disponíveis. Tanto é que eu falei que na escritura nós vamos falar sobre direitos patrimoniais, majoritariamente patrimoniais. Né? Então, nós podemos dispor desses direitos, porque se fossem disponíveis, eu não poderia estar, né, eles não poderiam ser objeto de negociação. Então, a moral, claro, as pessoas têm direito de achar correto ou incorreto esse tipo de comportamento, mas é um fato social e que foi documentado nesse cartório de Tupã e que vai possivelmente gerar consequências jurídicas. Então, nós profissionais do direito temos o dever de buscar uma solução para que não haja situação de caos, né, como o professor falou. Agora, nesse caso específico, como não se trata de guarda de filhos, por exemplo, de direito de se usar alimentos como dependentes, então, nesse documento especificamente, não há de se questionar a sua legalidade, por tratar-se apenas de uma sociedade, ou não? Não há como não, ninguém questiona a legalidade, não. Quer dizer, qualquer pessoa tem o direito de ir a um cartório e, por instrumento público, estabelecer regras de convivência. Não tem nenhum problema. A questão surge depois, na hora em que surgem os problemas. Aí sim. Enquanto você vai ao cartório, você declara o que você quiser. Tá? Sem nenhum problema, o oficial do cartório faz ali o instrumento público, você assina e pronto. O senhor vê como um caminho sem volta? Ou essas uniões poliafetivas podem ser barradas? O que na vida é caminho sem volta? Tem. Olha, eu estava pensando aqui, rememorando, é óbvio que ninguém inventa a roda, tá? Você já teve em determinados momentos da história do direito de família situações absolutamente não idênticas, mas que causavam dramas. Um deles era o seguinte, e isso foi uma luta de grande repercussão. Como é que você ia assegurar direitos à concubina? Quer dizer, aquela mulher que era amante, tá? Um sujeito casado que tinha sua família estruturada e, de repente, ele tinha um amante, que também está na novela, estava ali amante, apenas servindo como um objeto sexual, né? Para satisfação sexual de determinada pessoa, e, de repente, começam a surgir os vínculos afetivos. Tá? E como é que você vai proteger essa pessoa? E isso foi um longo processo, hoje não demora tanto, mas na história do Poder Judiciário, foi um longo processo, e a primeira vez que uma concubina foi protegida foi um decreto de 1912. Se a concubina estivesse no mesmo vagão de trem e o trem descarrilhasse, ela tinha direito a ter o plano de saúde do concubino, coisas dessa natureza. Mas o fato é que, num determinado momento, o Supremo Tribunal editou uma súmula e foi buscar, para a solução de um direito de família, foi buscar, no direito das obrigações, o caminho. Entre os concubinos havia o quê? Uma sociedade de fato. Uma sociedade de fato que permitia a partilha de bens
adquiridos com o esforço comum. Então, reparem que você traz... Isso não afetou a família tradicional enquanto a família. Você deu uma sociedade. E essas pessoas que foram ao cartório de Tupã, elas podem perfeitamente estar constituindo uma sociedade de fato. Bom, infelizmente, o programa termina aqui, mas eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Flávio Salles, professor de Direito de Família e Sucessões e membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, e também da doutora Suzana Viegas, especialista em Direito de Família. E você pode rever este e outros programas no site da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode também mandar suas sugestões e opiniões para a nossa equipe. E-mail forum@stf.jus.br. Até a próxima semana.